pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já tô arrumada pra vir pra escola, mas o vídeo vai ser curtinho, mas vai ter a parte 2, que vai ser bem as aventuras de Ana Sofia. Vai ser um filme só que no YouTube, não vai ter na Netflix, só no YouTube. Eu só tô falando isso, só tô avisando isso pra vocês. Vai ter um passeio na minha escola hoje pro Cristo e pra Lagoa dos Pateias. Pra quem é de Vitória da Conquista, todo mundo sabe quem é o Cristo. Só pra quem mora em Vitória da Conquista. Ou alguns que viajou pra cá. E até o fim. Inscreve-se no canal. Tchau, tchau.